Muito bem, boa noite. A última oportunidade é um misto de sensação de alegria com tristeza. Daqui a pouco nós vamos nos despedir. Eu quero agradecer mais uma vez à igreja por nos convidar para estar aqui. Quero agradecer ao irmão Vitor, sua esposa, pela acolhida. Como sempre, né? Em todas as residências dos irmãos somos muito bem recebidos e realmente nada nos faltou aqui. Confesso estar retornando após a reunião com muita alegria em ver a igreja em relação à última vez que eu estive aqui com um número maior de presença. Estivemos aqui em meio à pandemia ainda, né? Então, graças a Deus, nós vamos retornar levando essa impressão do ânimo dos irmãos. Estamos felizes de ver os avisos, as atividades que a igreja está se envolvendo. Certamente, os resultados virão. Não há trabalho em vão no Senhor. E mais uma vez apreciei aí a nova geração dirigindo as reuniões, regendo o coral. Isso realmente nos motiva muito, ver os irmãos mais novos se envolvendo na obra do Senhor. Não faltará sucessor para o trono de Davi, não faltará sucessor para aquela igreja onde os irmãos têm a visão de treinar os novos filhos na fé e abrir um espaço e acompanhá-los. Sem dúvida, este é o caminho certo. Gostaria que os irmãos continuassem, como certamente têm feito, orado por nós. Estar aqui é muito bom, mas há aquela expectativa da aproximação da nossa estada também em casa é muito bom, apesar de que às vezes nós nos desgastamos um pouco. Eu uso dizer que eu não tenho muita dificuldade em transmitir o ensino da palavra, mas confesso às vezes o sofrimento em buscar isso em casa até encontrar com convicção que é isso realmente que o Senhor tem para a ocasião. Eu tenho uma experiência que marcou muito a minha vida em Muriaé. Fui convidado para uma conferência, começando na sexta-feira, e eu passei muitos dias relutando, orando, e começava a preparar alguns rascunhos de alguns assuntos, e daí a pouco não era aquilo, e eu começava do zero e comecei a sofrer com isso. E por fim, eu me concentrei em assuntos que nem era leite, era água doce, era coisa muito simples de parábolas, e o Senhor confirmou aquilo. E eu fui para uma conferência assim, eu tenho o dever de levar algo mais profundo para os irmãos, mas o Senhor não me deu naquela ocasião. E eu ministrei os 3 dias, e no domingo, na hora de despedir, uma irmã me cumprimentou na porta, apertou minha mão, e ela disse assim: irmão, eu não te conhecia, mas desde quando leu o seu nome para pregar, eu comecei a orar. Senhor, use esse irmão para esclarecer as minhas dúvidas. E ela disse: o Senhor atendeu a minha oração, muito obrigado. Eu estou indo embora com todas as minhas dúvidas esclarecidas. Eu não sei quais eram as dúvidas. Ah, como eu viajei de volta leve aquele dia. O Senhor faz isso. Hoje nós vamos retornar após a reunião com muita alegria de rever os irmãos, de poder transmitir aquilo que o Senhor nos deu, no desejo de que isso possa ter contribuído com a igreja, e estamos à disposição dos irmãos na medida que pudermos ser úteis.
junto à igreja local. Vamos então para a mensagem, para finalizar esta temporada, com base em Marcos, capítulo número 10. Marcos, capítulo número 10. Versículo número 46. A cura de um cego. Marcos, capítulo número 10, versículos 46. Eu leio assim na minha tradução. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Que o Senhor nos dê a sua bênção, uma vez mais lendo a sua palavra. Amém. O título para a mensagem desta noite é: O que queres que eu te faça? Na palavra de Deus nós temos diversos registros de personagens que tiveram o privilégio de ter um encontro com o Senhor Jesus durante o seu tempo de ministério terreno, aqui na terra. Através da oração, nós temos Salomão, que o Senhor, certa ocasião, disse para ele: Salomão, pedes o que quiseres. A Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. O texto em que nós lemos, esta pergunta foi feita a um cego. E eu gostaria que você aplicasse também para você. Se você tivesse a oportunidade de encontrar com o Senhor e ele lhe perguntasse: o que você quer? Eu farei para você. Qual seria a sua resposta? Pode ser que alguém tem muitos projetos e diria: Senhor, eu gostaria de ser abençoado com prosperidade financeira, ou eu tenho um problema de saúde, eu gostaria de me livrar deste problema de saúde. Diversas respostas poderia ser aplicada em relação a este título. Mas eu quero levar a você a pensar nesta noite na resposta deste homem e por que ele respondeu assim. Nós temos o registro de um milagre. Os milagres na Bíblia, operado pelo Senhor Jesus Cristo, foi para a manifestação do poder de Deus, através do ministério do Senhor. A realização de sinais na Bíblia
é para manifestar a glória do Senhor. E aqui nós estamos diante de um milagre extraordinário. Quero que você pense comigo no cego Bartimeu no século I, quando a escritura foi lavrada. Você lê de um cego que estava à beira do caminho e a Bíblia acrescenta, mendigando. Não é o cego do século XXI, que tem um amparo, né? Seus benefícios, seus direitos garantidos. Alguns, eles executam os seus trabalhos. Teve um me conduziu em Muriaé para fazer visitas. Quem conhece o irmão William? Certamente aqui tem irmãos que devem conhecer o irmão William. A primeira vez que eu fui pregar em Muriaé, morando no Espírito Santo, sexta-feira à noite, os irmãos disseram, olha, nós temos alguns irmãos que precisam ser visitados. Quem pode ir com o irmão Orival? Ninguém podia. Um irmão disse, o irmão Orival é habilitado, ele dirige, a Kombi da igreja está aí, o irmão William vai conduzi-lo às visitas. O irmão William é cego. Ele vai me conduzir para fazer as visitas. Outro dia de manhã, após o café, nós fomos fazer as visitas. Entrei na Kombi, o irmão William do lado. Ele disse, irmão, desce, sai à direita, pega à esquerda, sai na rua principal e vamos embora. Passamos um quebra-mola, 2, 3, ele falou, nós já estamos bem próximo ao hospital. Realmente estamos de frente, irmão. Então estamos no caminho certo, ele disse, vamos embora. Lá embaixo ele disse, agora você vai ver, depois da ABB, você vai ver um contorno, um trevo. Sim, irmão, estamos chegando. Você vai contornar, vai subir a linha de ônibus. Para confirmar, havia um ônibus subindo na nossa frente. Lá no final tem uma padaria na esquina. Um cego sabe isso tudo? Isso é fato, irmãos. Lá na padaria você vai entrar à esquerda e segue reto. No número X mora o irmão Josias Rodrigues, já falecido. E assim fomos. E na volta ele me conduziu, fizemos mais 2 visitas. Em locais, pontos diferentes. E eu perguntei, como é que o senhor sabe disso? Ele disse, irmão, eu conheci Muriaé, na época, 15 anos, quando eu perdi a visão. Mas os meus filhos, netos, eles vão descrevendo as mudanças que ocorrem. E eu vou formatando o novo Muriaé de hoje. Na esquina que era um comércio, hoje é uma padaria. Na esquina é um prédio, é um consultório. E eu consigo me reformular. Você andaria guiado por um cego? Não é o que a Bíblia diz, né? Só para os irmãos verem que o cego de hoje é diferente. Ele tem as melhores condições, né? Os irmãos querem fazer lá no IBAP um encontro de cegos que acontece no Rio de Janeiro, eles querem trazer para o IBAP. O irmão do irmão William, que é o líder desse encontro, e ele diz que a maioria vem sozinhos, não precisa de parentes trazer. Eles embarcam, desembarcam e conseguem chegar nas localidades. Mas no século XXI, um cego era um mendigo. Dependia de esmolas para sobreviver. É o que a Bíblia está registrando no período do ministério do Senhor Jesus Cristo. E então, nós lemos que o Senhor Jesus passava por aquele lugar. Segundo a geografia da época, existia um Jericó chamado Jericó Velho, que era um vilarejo, e existia a Jericó, mais propriamente conhecida por nós como a cidade de Jericó. Este cego ficava ali entre esses 2 endereços, porque era o lugar por onde passavam muitas pessoas. E quando nós olhamos para este fato,
nos impressiona esses acontecimentos que têm por finalidade descrever as verdades do Evangelho. Um cego que ele reconhecia, ele tinha o seu sentimento de miséria. E ele teve uma oportunidade. Alguém o conduzia ali certamente pela manhã e o recolhia à tarde. Nós lemos que ele tinha uma capa. Essa capa era usada para proteger tanto do sol quanto da chuva, porque ele permanecia por muitas horas ali no decorrer do dia. Se você vê uma situação desta no século 21 hoje, certamente nós ficaríamos com dó de tal pessoa. Completamente desamparado. E nós olhando para este texto, irmãos, nós descobrimos que este cego, ele ainda sofria mais em relação ao cego do Evangelho de João, que era um cego de nascença. Porque este cego, ele já tinha, por um período, a sua visão. Porque você lê lá na conclusão, a Bíblia diz que de imediatamente ele tornou a ver. O local que ele se encontrava passava muitas pessoas, e ele estava ali a fim de ganhar uma moedinha. Mas surgiu uma oportunidade. E esse homem aproveitou a sua oportunidade. Ele ouviu que era Jesus que passava por ali. E hoje nós não estamos ficando com dó das pessoas que são deficientes visuais, uma vez que eles têm uma vida quase que normal, desfrutam de tantos privilégios, alguns se conectam à internet, né? Lá no Espírito Santo tem um deputado que, eu não sei se ele reelegeu, mas ele exerceu o mandato de deputado sendo um deficiente visual. Mas hoje nós temos também a realidade que é a cegueira espiritual. Quantas pessoas estão vivendo na escuridão? Mas como assim? O que é isso que o pregador quer dizer? É você que está caminhando sem ter certeza do seu destino. Ora, você pensa que você vai para o céu. Mas ao ouvir a palavra, muitas das vezes é confrontada e diz: não tem essa segurança que os irmãos da igreja pregam. Na verdade, existem pessoas à beira do caminho, quase no caminho, mas não estão no caminho. Qual é o caminho? O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. A oportunidade foi dada a esse homem que não se envergonhou de dizer: eu sou um miserável, porque ele disse: tem misericórdia de mim. Ele admitia que a sua situação era de miséria, vivendo de esmolinhas. Como hoje as pessoas que estão sem Cristo estão vivendo de miséria. O inimigo diz que oferece um pouquinho de alegria. E em poucos minutos aquilo transforma em tristeza. Eu uso perguntar ao pregar o Evangelho: como você que não tem Cristo deita na sua cama, sabendo que você está perdido? Hoje nós não pregamos para as pessoas que são ouvintes do Evangelho pela primeira vez. Nós pregamos para as pessoas que ouvem o Evangelho por muitas vezes. Quando Jesus passava, a oportunidade surgiu. Hoje você tem uma oportunidade se eu prego para alguém sem Cristo.
Se eu prego para alguém que nunca tomou uma decisão em fazer uma entrega, uma confissão dos seus pecados ao Senhor Jesus Cristo. Se eu prego para alguém que tem confessado o pecado diante de homens, hoje é a sua oportunidade. O Senhor está aqui, pronto para abraçar aquele que por fé confessar o seu real estado, entender, aceitar, concordar com Deus que a Bíblia diz que todos pecaram. E esse pecado, ele conduz ao homem à eternidade sem Deus, ao inferno, ao sofrimento eterno. O cego não teve nenhuma dificuldade em agarrar aquela oportunidade que poderia ser, quem sabe, a última. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, ele está registrando um dos últimos milagres, aqui o cego de Jericó, e aquele homem então, ele se manteve de prontidão, e ele tinha ouvido falar de Jesus, porque nós lemos assim no versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré. Você já ouviu falar de Jesus? Certamente, se eu prego para alguém que não é salvo, você já ouviu falar de Jesus, você já ouviu falar da salvação, você já ouviu falar do céu, você já ouviu falar do inferno. Você acredita que Jesus veio e nasceu de Maria e ele ministrou e ele foi pregado na cruz por causa do pecado da humanidade? Certamente quem me ouve sabe dessas verdades. Só que você não concorda com Deus. Deus oferece a oportunidade, a salvação em Cristo e você continua dizendo, ainda não. Vou pensar nisso. Vou deixar para depois. Não é o que o cego fez. Não é o que o cego fez. Não adianta o homem simplesmente sentir o seu pecado. Ele precisa reconhecer o seu estado de pecado e que o pecado leva à morte eterna sem Cristo. Bartimeu estava ali. E nós lemos que ele ouviu falar de Jesus. E nós temos aqui um grito de socorro que parou a jornada do Mestre. E é o que o Senhor Jesus Cristo quer fazer, estender a mão para salvar todo aquele que dirigi-lo por fé, disposto a fazer a sua confissão e receber a Cristo como Salvador. E a sua vida mudará como mudou a vida deste homem. O mestre parou para atender um cego, que diante da sociedade estava perturbando. A multidão dizia, manda ele calar, ele perturba. Ele perturba. Isso quer nos ensinar, irmãos, que enquanto nós pregamos a verdade, haverá também uma mensagem que vem da parte de Satanás para induzir o homem a não crer na verdade. O inimigo continua trabalhando para fazer com que as pessoas continuem na sua cegueira espiritual. Nós lemos na Bíblia de milagres com pessoas cegas, nós lemos de pessoas que eram mudas. O inimigo trabalha para fazer com que as pessoas fiquem mudos, ouçam, mas não dê atenção àquilo que Deus insiste, por amor, a oferecer a oportunidade para a salvação.
o cego Bartimeu. A multidão andava com o mestre há tanto tempo e não tinha aprendido ainda o que significava misericórdia. O que esse povo fazia atrás do mestre? Vários interesses levavam as pessoas a caminhar junto com o Senhor Jesus Cristo. Porém, não aprendera com o mestre. E eu louvo a Deus porque o irmão agradeceu aqui a presença de visitantes ontem, hoje. Certamente os irmãos convidaram pessoas para estarem aqui. Os irmãos não fizeram o que a multidão fizeram lá no passado. Mas os irmãos têm a visão de que os cegos, aqueles que são cegos espirituais, que ainda não entenderam a verdade do Evangelho, que eles precisam ser conduzidos para ouvir o Evangelho. Louvo a Deus por isso. Aquele homem era um homem sofredor. Aquele homem reconheceu o seu estado e ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você não clamar a Cristo para ser o seu Salvador, um dia, se alguém está entre nós não é salvo, se você não fizer isso em vida e partir desta vida sem Cristo, um dia você vai comparecer perante esse Jesus. Não mais para a salvação, mas para receber a sentença que o homem se sentencia. Por rejeitar o Evangelho, ele está escolhendo o inferno, que a Bíblia diz que foi preparado para o diabo e os seus anjos. E esse será o destino de todos aqueles que rejeitarem a salvação em Cristo Jesus. Nós aprendemos então algumas lições. O homem reconheceu o seu estado e não teve vergonha de dizer: Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso do perdão. Tenhas misericórdia de mim. Ah, pregador, mas nós lemos de um milagre que aquele homem tornou a ver, diz a Bíblia, mas o Senhor olhou para aquele homem e disse: a tua fé te salvou. Vai em paz. E como consequência da sua fé em Cristo Jesus, ele tornou a ver. O Senhor não tem o interesse somente em curar fisicamente as pessoas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para os que estão doentes espiritualmente. O Senhor veio oferecer a cura espiritual em primeiro lugar. Consequentemente, os filhos de Deus são abençoados depois que se tornam os seus filhos. Aquele cego, ele foi ajudado. Alguém conduziu aquele homem e o Senhor Jesus Cristo parou e disse: chama ele. Alguém foi lá chamar. É o que a igreja está fazendo aqui, amigo. Nós somos ordenados a pregar, chamar, convida as pessoas para a salvação. É a missão da igreja. Nós estamos fazendo isso, mas depende de você. A igreja tem o sentimento de Deus, que não quer que ninguém se perca. Mas nós não temos o poder de salvar, depende das pessoas terem interesse pelo planejamento que Deus planejou para a salvação do homem, a oferta, como foi ofertado a bênção para este cego. E então diz a Bíblia que o Senhor parou e mandou chamar o cego. E chamaram, dizendo: levanta-te. Levanta-te. Eu queria dizer para você, você precisa levantar do seu comodismo. Não mantém acomodado diante dessa realidade
de acertar a sua situação com Deus. Estar assentado para o cego era comodidade. Você precisa levantar. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma entrega a Jesus. Reunir com a igreja, reunir com os irmãos é precioso. Mas isso não te garante a salvação eterna, somente isso. Continua vindo. Continua vindo. A Bíblia diz que ele levantou rapidamente. E ele lançou aquela capa que ele carregava de lado. Ele estava dizendo, eu não vou precisar mais desta capa. Essa capa pode representar a capa da religião. Tem tantas pessoas hoje que vestiram a capa da religião. Você vai evangelizar, eles dizem assim, não, eu já tenho a minha igreja. Eu frequento a igreja fulano de tal. Aí nós não estamos falando aqui propriamente de igreja, nós estamos falando de Cristo como Salvador e a situação que o pecador não salvo se encontra. É isso que nós precisamos entender. É semelhante quando nós vamos ao médico. Nós só vamos ao médico quando nós sentimos a necessidade. Nós temos um problema a ser resolvido fisicamente. Dependemos da medicina. Você precisa entender que você precisa de Jesus. E então, aquele homem lançou a sua capa porque ele depositou a sua fé em Cristo. E ele quis dizer, eu não preciso mais dessa capa. Essa capa só me serviu enquanto eu estava na miséria. O salvo por Jesus Cristo é vestido com a capa de justiça. E então, ao ficar de pé, conduziram aquele homem e o Senhor Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Qualquer um leitor vai dizer, mas Jesus não sabia? Jesus sabia. Jesus sabe o que você precisa. Só que Ele quer ouvir de você a sua confissão. Como ouviu a minha um dia. Julho de 1980. A minha vida mudou. Como a vida de muitos irmãos aqui, de todos os irmãos aqui mudaram ao encontrar Cristo. E eu quero desafiá-lo nesta noite a você fazer um encontro com Cristo aqui. O Senhor está aqui. Ele está dando a oportunidade. É a sua oportunidade. O cego foi de bom ânimo. E o Senhor lhe perguntou e ele fez a sua confissão. Senhor, eu sou cego. Eu preciso ver. Só que aquele homem, ele depositou a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O cego confessou a sua situação de miséria. Ele poderia ser ignorante e dizer, Senhor, tu sabes, o Senhor me conhece, já ouvi falar do Senhor. Mas ele humildemente diz, Senhor, eu vivo em miséria. Você pode não estar vivendo em miséria financeiramente, familiarmente. Mas o pecado conduz o homem para a perdição eterna. E você é convidado para, nesta noite, tomar uma decisão de encontrar a Cristo como aquele homem encontrou. Tenha coragem. Tenha coragem de dizer para Satanás, eu não quero ir, Satanás, com você para o inferno. Eu encontrei uma saída. Eu ouvi falar de Jesus. Eu ouvi a palavra de Deus, que me garante que Jesus perdoa os meus pecados. Seja corajoso, seja corajosa. Ama a você mesmo. Se você ler e definir a realidade do inferno, é até difícil para descrever, um sofrimento inexplicável. Por que as pessoas vão para este lugar, sendo que
é-lhes ofertada uma oportunidade. Bartimeu, ele não perdeu a sua oportunidade. E eu gostaria que você também pensasse que você já deve ter deixado passar outras. E é mais uma. E eu não sei se você terá mais uma, mais duas ou mais três. Não posso pregar isso para você. A nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que decide. E a Bíblia diz, se nós confessarmos, se crermos com o coração, confessarmos com a nossa boca, seremos perdoados. E eu quero convidar a você para pensar nisso. E quero concluir levando a você a pensar, quem sabe você está dizendo, mas eu não sou cego. A cegueira aqui no texto, ela representa o resultado do pecado. Todos nós nascemos em pecado. Nós cantamos que o pecado traz a morte, assim Deus declarou. Deus disse lá em Gênesis, se você pecar, Adão, se você pecar, Eva, vocês vão morrer. Pense nisso. Nós nascemos cegos espiritualmente. Cada um caminhava pelo seu caminho como ovelha sem pastor. Cada um se desviava. E o Senhor, nosso Deus, está dando oportunidade. Nessa data festiva das irmãs, Deus utilizou disso para criar oportunidades. Ontem teve pessoas aqui, visitantes, hoje tem visitantes, segundo os irmãos. E interessante que a vida daquele homem mudou. Como assim, pregador? Nós lemos que ele tornou a ver e ele seguia a Jesus. Eu fico imaginando, fisicamente aquele homem podia dizer, olha, quantos anos, a Bíblia não diz, quantos anos eu não vejo, quero ver meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu sobrinho. Não, a vida dele mudou. O interesse principal dele agora era Jesus Cristo. Qual tem sido o seu interesse principal de vida? Quais são os seus projetos? Somente para esta vida? Comprar um lote, construir uma casa, reformar, enfim, a Bíblia diz, Paulo escreveu que o homem que espera somente nesta vida é miserável. O cego teve a sua vida mudada após a sua confissão e a sua fé depositada no Senhor Jesus Cristo. Jesus quer mudar a sua vida nesta noite. Eu quero, neste momento, convidar a igreja para curvar a cabeça, todos os irmãos e as irmãs. E se você conhece alguém que está entre nós que não é salvo, você vai orar silenciosamente por esta pessoa. Eu não conheço as pessoas aqui. Eu gostaria que a igreja orasse silenciosamente. E se tem alguém entre nós salvo, ore. Se tem alguém não salvo entre nós, entenda que esta é a sua oportunidade. E você pode orar também. Você pode fazer uma oração agora pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Não precisa citar qual é o pecado, o Senhor Deus conhece e sonda os nossos corações. Nesse silêncio precioso que Deus nos deu para pensarmos na sua palavra, Deus está te dando a sua oportunidade para você se salvar agora. Daqui a pouco nós vamos embora, pode ser que você vai esquecer dessas verdades da palavra de Deus. E amanhã, segunda-feira, a vida volta ao normal e você continua perdido. Faça isso agora. Ama-se a si próprio e faça a sua escolha. Uma decisão você vai tomar. De ir morar com a igreja na glória, na presença de Deus. Ou você vai escolher ir para o inferno. Mas Deus não quer, Deus ama você, não quer que você vá para o inferno.
A igreja também não deseja isso, por isso estamos pregando o evangelho a você. Ore. Onde você está? Entregue a sua vida a Cristo Jesus. É o convite do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados do pecado. Ele alivia. Você vai transferir o seu fardo de pecado para Cristo, que cravou isto lá na cruz do Calvário. Bendito Deus. Nós oramos juntamente com os irmãos que estão orando silenciosamente. Queremos agradecer a oportunidade de pregarmos o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Não sabemos se há alguém aqui não salvo. Se há, bendito Pai, nós clamamos por misericórdia, para que esta pessoa se renda nesta noite aos pés de Cristo. Que esta pessoa fuja do seu estado de condenação. Confessamos o nosso desejo de ver alguém ser salvo aqui nesta noite. Confessamos também a nossa incapacidade de salvá-los, mas cremos no poder do Evangelho, que transformou a vida de Bartimeu, aquele cego, que transformou a vida dos filhos de Deus, que confessaram ao Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos aos cuidados do Senhor os resultados da mensagem da Tua palavra. Haja, Senhor, entre nós através do Teu Santo Espírito, para que tais pessoas, se há entre nós, sejam convencidas a aceitar a oferta do Senhor para a salvação em Cristo Jesus. É a nossa oração com gratidão e louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a atenção de todos, o silêncio. E não vou fazer apelo, mas eu vou dar aqui uma oportunidade. Se há alguém entre nós que entendeu a mensagem do Evangelho, que recebeu a Cristo ou quer fazer isso, gostaria que você se manifestasse ou falasse com alguém que está do seu lado, e nós teremos o prazer de apertar a sua mão e de chamar de irmão ou de irmã em Cristo Jesus. Tem alguém que deseja fazer uma manifestação corajosa, dizendo nesta noite: eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu junto com vocês? Se tiver alguém, sem insistência, é só uma oportunidade que eu gosto de dar, porque às vezes a pessoa está cocheando ali entre fazer e não fazer, e essa oportunidade da igreja orar com você e te receber como o bebê espiritual mais jovem da igreja nesta noite. Tem alguém que queira fazer isso? Não havendo, se você precisar depois, você conversa com alguém acerca da sua decisão que você tomou ou precisa tomar. Não adie isso para o amanhã. Que Deus nos abençoe. Amém.